Existe um preço que quase nunca é discutido quando falamos de controle mental. E esse preço, muitas vezes, é a própria vida. Pense nisso por um instante comigo. Ao longo da história, inúmeras pessoas morreram porque acreditaram que estavam sendo fiéis a Deus. Pessoas que recusaram tratamentos médicos, pessoas que aceitaram sofrer punições, pessoas que enfrentaram prisão, perseguição e até mesmo a morte. Mas aqui surge uma pergunta profundamente incômoda. Elas estavam sendo fiéis a Deus ou a uma interpretação humana sobre Deus? Entre as testemunhas de Jeová, por exemplo, existe uma doutrina, que é muito conhecida, que proíbe transfusões de sangue. Essa doutrina é baseada em interpretações específicas de alguns textos bíblicos. E vale lembrar algo importante: milhares de outras denominações cristãs, que também se baseiam na Bíblia, não interpretam esses textos dessa mesma forma. Ainda assim, por causa dessa interpretação específica, ao longo das décadas, incontáveis pessoas, adultos, jovens e até crianças, perderam a vida recusando transfusões que poderiam salvá-las. Pessoas morreram acreditando que estavam agradando a Deus. Mas a pergunta que quase ninguém ousa fazer é: essa convicção realmente nasceu nelas ou foi colocada nelas? Porque quando alguém cresce dentro de um sistema altamente controlado, essa pessoa não está simplesmente escolhendo acreditar. Ela está sendo ensinada a acreditar, condicionada, moldada, treinada desde cedo a interpretar o mundo através de uma única lente. E quando essa lente diz que aceitar sangue é desobedecer a Deus, a pessoa acredita nisso com todo o coração, mesmo que isso custe a própria vida. Agora pense em algo ainda mais forte. Durante o Holocausto, as testemunhas de Jeová foram um dos grupos perseguidos pelo regime nazista. Nos campos de concentração, elas eram identificadas pelo chamado Triângulo Roxo. E há algo muito particular nessa história. Diferente de muitos outros prisioneiros que estavam ali, muitas testemunhas de Jeová tinham a possibilidade de sair livres. Bastava assinar um documento renunciando à sua fé. Muitas não assinaram, preferiram permanecer presas e algumas morreram, porque acreditavam que estavam sendo fiéis a Deus. Hoje, décadas depois, situações semelhantes continuam acontecendo. Em países como a Rússia, onde a organização foi proibida, membros continuam sendo presos simplesmente por continuarem leais à sua fé. Casos recentes também surgiram na região da Crimeia. E quando você vê essas histórias, é impossível não sentir respeito pela coragem dessas pessoas, porque elas realmente acreditam no que estão fazendo. Elas acreditam que estão sendo fiéis. Elas acreditam que estão agradando a Deus. Elas acreditam que estão defendendo a suposta verdade. Mas, ao mesmo tempo, também surge um sentimento difícil de ignorar. A dor de perceber que muitas dessas pessoas estão sendo levadas a arriscar a própria vida por uma convicção que não nasceu nelas, mas que foi construída nelas. Pessoas sinceras, dispostas a sacrificar tudo, acreditando que estão obedecendo a Deus, quando na realidade estão seguindo interpretações humanas que as colocam literalmente em risco iminente de vida. E aqui está a parte mais dolorosa de todas. Quem já saiu desse sistema sabe de algo que quem está lá dentro ainda não consegue enxergar. Se nós tivéssemos passado por essas mesmas situações no passado, nós provavelmente teríamos feito exatamente a mesma coisa. Infelizmente, nós também poderíamos ter recusado sangue. Nós também poderíamos ter ido para a prisão. Nós também poderíamos ter sacrificado a própria vida. E não porque essa convicção nasceu em nós, mas porque ela foi cuidadosamente construída dentro de nós,
passo a passo, reunião após reunião, publicação após publicação, discurso após discurso. Até que um dia aquela ideia deixa de parecer uma interpretação e passa a parecer a própria voz de Deus. Mas quando alguém desperta, quando alguém finalmente consegue olhar para trás com distância, uma coisa fica dolorosamente clara. Aquela crença nunca foi realmente sua. Ela foi colocada ali, esculpida, plantada e defendida com tanto medo, tanta pressão e tanta repetição que parecia impossível questionar. Por isso a pergunta mais importante não é apenas sobre fé. A pergunta aqui era sobre autonomia. Quando alguém está disposto a morrer por uma crença, essa crença precisa ser realmente sua. Não pode ser a convicção de alguns líderes. Não pode ser o resultado de décadas de condicionamento mental. Porque quando vidas são perdidas, quando famílias são destruídas, quando pessoas vão para a prisão, a pergunta que precisa ser feita é inevitável. Essas pessoas estão sendo fiéis a Deus ou estão sendo fiéis à interpretação de alguns homens sobre Deus? E essa é uma pergunta que muitos sistemas de controle nunca querem que você faça. Porque o dia em que alguém começa a fazer essa pergunta, pode ser exatamente o dia em que o controle começa a ruir.